A verdade muitas vezes não está no que vemos, mas no que sentimos. E eu sentia que algo estava errado, muito antes de qualquer prova concreta aparecer. Dizem que mulher tem um sexto sentido. Eu sempre achei essa conversa de comadre, daquelas crendices que nossa avó passava junto com receita de bolo de fubá. Até que, aos 35 anos, meu próprio instinto começou a gritar tão alto que era impossível ignorar. Foi numa tarde de fevereiro em Ribeirão Preto, daquelas em que o calor parecia derreter o asfalto. Eu estava sentada na varanda de casa, tomando um chá gelado de limão com erva cidreira do nosso quintal, quando a mensagem chegou no celular dele. Valdeci tinha deixado o aparelho em cima da mesa de centro enquanto tomava banho. Normalmente, eu nem olharia. Nunca fui de mexer nas coisas dele. Mas o nome que apareceu na tela me causou um frio na espinha. Lili. Trabalho. Não era o nome que me incomodava, mas o horário. 17h42 de um domingo. Qual trabalho funcionava domingo à tarde? E por que alguém chamada Lili Trabalho mandaria mensagem justo nesse horário? Não li. Não tive coragem. Apenas virei o celular com a tela para baixo e continuei tomando meu chá, enquanto algo dentro de mim começava a se quebrar. Pequenas rachaduras num casamento de quase 10 anos. Meu nome é Jurema Nascimento, professora de literatura no Instituto Federal de Ribeirão. Valdeci é, ou era, dono de uma agência de marketing digital. Nos conhecemos na faculdade, quando eu ainda sonhava em ser escritora, e ele planejava revolucionar o mercado publicitário do interior paulista. Éramos jovens, apaixonados e cheios de planos. Construímos uma vida juntos, tijolo por tijolo. Casa própria, carro na garagem, viagens nas férias, jantares com amigos aos finais de semana. O pacote completo do felizes para sempre que tantos desejam. Até que o para sempre começou a mostrar suas primeiras rachaduras. Primeiro foram as pequenas mudanças. Valdeci trocou o perfume que usava há anos. Começou a se vestir diferente, mais arrumado, mais cuidadoso. Passou a ir à academia religiosamente. Logo ele, que detestava exercícios. Trancava o celular com senha nova. Tomava banho assim que chegava em casa. E os horários? Os horários nunca mais batiam. Reunião com cliente novo. Problema com o servidor. Trânsito infernal na Avenida Presidente Vargas. As desculpas vinham prontas, como se tivessem sido ensaiadas. E eu, no começo, acreditei em todas. Quem sou eu para duvidar do homem que divide a vida comigo há uma década? O homem que segurou minha mão no velório do meu pai, que me apoiou quando larguei o emprego estável para dar aulas, que planejou comigo cada móvel da nossa casa. Mas aquela mensagem no domingo de fevereiro foi apenas o começo. Logo vieram outras pistas. Camisas com marcas de batom que ele jurava ser molho de tomate, um recibo de motel esquecido no bolso da calça que ele disse ser de um cliente que precisava de consultoria. O cheiro de perfume diferente que ele afirmava ser de uma colega de trabalho que o abraçou na despedida. E quando eu comentava, quando expressava minhas dúvidas, a resposta era sempre a mesma. Você está ficando paranoica, Ju. Isso é coisa da sua cabeça. Você anda muito estressada com as aulas. A gaslighting era tão sutil que por um momento, um longo momento, eu realmente cheguei a acreditar que o problema era comigo, que eu estava vendo coisas onde não existiam. O pior veio quando, desesperada, liguei para minha irmã Iracema. Ju, você sempre foi assim, meio ciumenta. Lembra quando namorava o Kleber da farmácia e achava que ele te traía com a balconista? Não foi nada. Esses homens de negócios são assim mesmo, vivem ocupados. Minha mãe, Dona Neide, foi ainda mais direta. Menina, homem é assim mesmo. Seu pai também tinha essas fases. Você acha que vai encontrar algo melhor aos 35? Com esse monte de piranha por aí, dê graças a Deus que ele volta para casa. Foi quando percebi que estava sozinha nessa. Ninguém acreditava em mim. Ninguém via o que eu via ou sentia o que eu sentia. Para o mundo,
eu era apenas mais uma mulher neurótica com medo de envelhecer, vendo traição em cada esquina. Mas eu sabia. No fundo da minha alma, eu sabia. E então veio aquela ligação, a que mudaria tudo. Era uma terça-feira de março quando o telefone tocou na sala dos professores. Uma voz desconhecida, hesitante. Alô? É a Jurema? Esposa do Valdeci Rodrigues? Sim, sou eu. Um suspiro do outro lado da linha, seguido de palavras que soaram como pedras sendo jogadas contra um vidro. Acho que você precisa saber de algo. A voz do outro lado da linha pertencia a Jaqueline, uma ex-funcionária da agência de Valdeci. Marcamos de nos encontrar naquela mesma tarde na Praça 15 de Novembro, no centro de Ribeirão. Eu saí mais cedo do instituto, com a desculpa de uma consulta médica que não existia. A verdade é que meu estômago estava tão embrulhado que médico nenhum conseguiria acalmar. Cheguei primeiro e sentei num dos bancos de frente para a fonte. O céu de março estava limpo, mas para mim parecia carregado de nuvens invisíveis. Pedi um caldo de cana com pastel na barraquinha da Dona Cleusa, tradição de toda sexta-feira depois da aula, mas que naquele dia seria apenas uma tentativa frustrada de acalmar os nervos. Jaqueline chegou 15 minutos depois. Magra, cabelos tingidos de loiro, unha comprida com francesinha. Sentou ao meu lado, nervosa, olhando para todos os lados como se temesse ser reconhecida. Desculpa te ligar assim, professora. Sei que não é certo se meter na vida dos outros, mas... Ela passou a mão pelos cabelos, inquieta. Eu trabalhei na agência do seu marido por quase 1 ano. Saí mês passado. E tem uma mulher lá, a Liliane, do departamento financeiro. Todo mundo sabe. É que... eles não disfarçam muito. Meu mundo não desabou naquele momento. Não de uma vez. Foi se desfazendo em pequenos pedaços, como um antigo casarão sendo demolido tijolo por tijolo. Liliane. Lili. A do trabalho. Terminei de ouvir tudo o que Jaqueline tinha para contar. Sobre os almoços prolongados, sobre as viagens a trabalho que só os dois faziam, sobre as risadas no escritório depois que todos iam embora, sobre o modo como ele a olhava. Do jeito que homem olha para a mulher quando quer mais que amizade, sabe? Agradeci pela sinceridade e voltei para casa como um zumbi. No caminho, meus olhos capturavam imagens da cidade que eu tanto amava, mas que agora me parecia estranha. O Teatro Pedro II, onde assistimos juntos à Orquestra Sinfônica no nosso 5º aniversário de casamento. O Parque Curupira, onde planejávamos fazer piqueniques aos domingos quando tivéssemos filhos. Filhos que nunca vieram. O Choperia Pinguim, onde comemoramos quando ele conseguiu o primeiro grande cliente da agência. Nossas memórias estavam espalhadas por cada esquina de Ribeirão Preto. Como poderia continuar vivendo ali, onde cada lugar me lembraria dele, de nós? Não confrontei Valdeci naquele dia, nem no dia seguinte. Precisava processar, pensar, planejar meus próximos passos. Na verdade, uma parte de mim, a parte que ainda amava aquele homem, esperava desesperadamente que fosse tudo um grande engano. Voltei à minha rotina como se nada tivesse acontecido. Acordava às 5h30, preparava café, arrumava a marmita de Valdeci com o mesmo cuidado de sempre. Às terças e quintas, dava aula o dia inteiro. Nas segundas, quartas e sextas, só pela manhã. Nas tardes livres, corrigia provas, preparava aulas, lia para escapar da realidade. Fazia tudo no automático, como se meu corpo soubesse o que fazer enquanto minha mente estava em outro lugar. O Instituto Federal era meu refúgio. Lá, eu era apenas a professora Jurema, respeitada pelos colegas, admirada pelos alunos. Ninguém precisava saber que, por baixo da fachada de competência, eu estava me despedaçando. Professora, a senhora está bem? Perguntou Samira, uma aluna do 2º ano, após me flagrar olhando para o nada durante vários minutos enquanto a turma fazia um exercício. Claro, querida. Só um pouco cansada. Sorri recompondo-me. Como está o trabalho sobre Machado de Assis? Quase pronto. Estou adorando Dom Casmurro.
Esse Bentinho é paranoico demais, né? Vendo traição onde não tem... A ironia da vida. Até meus autores favoritos pareciam zombar de mim. Nas semanas seguintes, comecei a prestar mais atenção. Não em Valdeci. Nele eu já estava observando cada movimento. Mas em mim mesma. No que eu tinha me tornado ao longo dos anos. Na mulher que, sem perceber, havia deixado muitos dos seus sonhos de lado para apoiar os dele. Antes de conhecê-lo, eu escrevia poemas, contos, o começo de um romance que nunca terminei. Sonhava em publicar livros, dar palestras em feiras literárias, inspirar outros escritores. Mas a vida a dois exigiu escolhas, e aos poucos minha escrita foi ficando em segundo plano. A agência dele cresceu, meu caderno de anotações empoeirou. Ainda tinha meus alunos, é claro. O brilho nos olhos deles quando descobriam um autor novo, quando entendiam uma metáfora complexa, quando se apaixonavam por palavras como "eu me apaixonei um dia". Era recompensador, mas não era tudo o que eu sonhei para mim. Em casa, comecei a observar os sinais com outros olhos. Não mais como uma esposa desesperada, mas como uma investigadora metódica. Anotava horários, comportamentos, desculpas. E quanto mais anotava, mais padrões surgiam. Todas as quartas-feiras ele chegava mais tarde. Todas as sextas tinha happy hour com a equipe, mas voltava cheirando a perfume feminino. A cada 2 semanas, uma viagem a negócios para São Paulo que coincidia, curiosamente, com a ausência da tal Liliane na agência, fato que confirmei ligando para lá com uma desculpa qualquer. Foi numa dessas tardes, enquanto vasculhava discretamente as gavetas do escritório dele em casa, que encontrei o primeiro indício concreto, um recibo de joalheria. Um colar de esmeraldas, caro demais para ser apenas uma lembrança para uma funcionária, como ele tentou explicar quando confrontado. Caro demais para ser qualquer coisa, exceto um presente para a amante. É um agradecimento pelo trabalho dela, Ju. A Liliane salvou aquela conta da Construvale que quase perdemos. Não seja ridícula. Eu teria acreditado, talvez. Antes. Mas agora havia um nome. Havia testemunhas. Havia um padrão. E pela primeira vez, em vez de chorar ou gritar, eu apenas sorri. Tudo bem, Valdeci. Só achei estranho. Mas se você diz que é isso... Ele pareceu aliviado com minha aparente aceitação. Beijou minha testa e saiu para tomar banho, deixando para trás o cheiro do perfume dela misturado ao dele. Naquela noite, enquanto Valdeci dormia, eu peguei meu antigo caderno de anotações. Não para escrever poesia ou ficção, mas para traçar um plano. Um plano que começaria com uma ligação para minha velha amiga Thalita, advogada especializada em direito familiar, na manhã seguinte. Entre as páginas do caderno, encontrei um poema que havia escrito anos atrás, nos primeiros anos de casamento. Falava sobre confiança, sobre construir uma vida a dois, sobre dividir sonhos. As palavras pareciam agora de uma ingenuidade dolorosa, de uma mulher que já não existia mais. Na mesma semana, Valdeci anunciou animado durante o jantar. Preciso te contar uma novidade. Estou prestes a fechar uma parceria com um grupo de investidores de São Paulo. Vão injetar capital na agência, expandir para o digital, modernizar tudo. Vamos dar um salto, Ju? Seus olhos brilhavam como não via há muito tempo. Por um instante, quase me deixei levar por sua empolgação. Quase esqueci das mentiras, do perfume, do colar de esmeraldas. Que ótimo, amor. Forcei um sorriso. E quando isso vai acontecer? Estamos finalizando os detalhes. Em algumas semanas faremos um evento de lançamento. Algo grandioso para impressionar. Vou convidar empresários locais, a imprensa, influenciadores. Preciso que você esteja linda nesse dia. Ele segurou minhas mãos por cima da mesa. Será um novo começo para nós, Ju. Um novo começo. Sim, seria.
mas não da forma como ele imaginava. Enquanto Valdeci falava animadamente sobre o futuro brilhante que nos aguardava, eu pensava no telefonema que tinha feito mais cedo para Thalita e nas mensagens trocadas com Jaqueline, que havia se disposto a me ajudar a reunir mais provas. Pensava também em outra ligação que havia recebido naquela tarde, de um número desconhecido. Uma voz suave, hesitante, de mulher. Você é a esposa do Valdeci? Eu acho que precisamos conversar. Não era Liliane. Era outra. Havia mais de uma. E foi então que decidi. O evento de lançamento do novo negócio de Valdeci seria também o lançamento da minha nova vida. Uma vida sem mentiras. As 2 semanas que se seguiram foram as mais estranhas da minha vida. Durante o dia, eu era a esposa dedicada, a professora competente, a mulher que ninguém desconfiaria estar à beira de um colapso. À noite, quando Valdeci dormia, eu me transformava em detetive, investigadora, coletora de provas. Thalita, minha amiga advogada, orientou-me a cada passo. Quanto mais provas você tiver, melhor para o processo de divórcio, Jurema, principalmente considerando o patrimônio que vocês construíram juntos. Foi ela quem me indicou um investigador particular, seu Agenor, um senhor de quase 60 anos com cara de quem já tinha visto de tudo nessa vida. No primeiro encontro, em um café discreto no Jardim Paulista, ele me olhou com olhos cansados, mas gentis. A senhora não é a primeira e nem será a última, dona Jurema, mas posso garantir uma coisa. A verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. O relatório de seu Agenor chegou em meu e-mail particular numa quinta-feira à tarde, enquanto eu dava aula para o 3º ano sobre literatura modernista. Nunca a Semana de Arte Moderna de 1922 pareceu tão distante quanto naquela hora, com meu celular vibrando no bolso e meu coração na garganta. Só pude abrir o e-mail quando cheguei em casa, trancada no banheiro com o chuveiro ligado para disfarçar. As fotos eram explícitas. Valdeci e Liliane entrando em um motel na rodovia Anhanguera. Os dois de mãos dadas num restaurante em Campinas. Beijos no estacionamento da agência depois que todos os funcionários tinham ido embora. E havia mais. Uma outra mulher, que depois descobri ser Renata, gerente de uma das contas mais importantes da agência. E outra ainda, Paloma, uma influenciadora digital que ele contratou para campanhas recentes. O golpe final veio junto com o relatório. Transações bancárias. Valdeci havia transferido nos últimos 8 meses quase R$200 mil para uma conta conjunta que eu não conhecia. Estava literalmente desviando dinheiro da nossa conta de casal para financiar sua vida dupla, talvez tripla, quem sabe quádrupla. Sentei no chão frio do banheiro e, pela primeira vez desde que tudo começou, permiti-me chorar sem reservas. Não de tristeza, embora houvesse muita. Não de raiva, embora fosse infinita. Chorei de alívio. De finalmente ter certeza que não estava louca, que não era paranoica, que meu instinto estava certo o tempo todo. Quando saí do banheiro, Valdeci estava na sala, vendo futebol e tomando uma cerveja. Parecia tão normal, tão cotidiano. Sorriu para mim como se não tivesse acabado de destruir uma década da minha vida. Tudo bem, amor, demorou no banho. Naquele momento, tive vontade de jogar meu celular na cara dele, mostrar as fotos, as transações, gritar todas as verdades que agora eu sabia. Mas algo me deteve. Um último fio de dignidade, talvez. Ou a certeza crescente de que minha vingança seria melhor se fosse planejada. Tudo ótimo, só um dia cansativo no instituto. Aqueles alunos do 3º ano estão me deixando maluca com as apresentações sobre modernismo. Ele riu, despreocupado. Logo, logo você estará de férias. Podíamos viajar, que tal? Depois do lançamento do novo projeto, claro. Talvez Porto de Galinhas? Você sempre quis conhecer. Porto de Galinhas. Um dos lugares que há anos eu pedia para conhecermos. E ele sempre dizia que não era o momento, que estávamos economizando.
Agora eu sabia para onde ia o dinheiro das nossas economias. Parece ótimo. Sorri sentando ao lado dele no sofá. Falando nisso, como estão os preparativos para o evento? Seus olhos brilharam de empolgação genuína. Se havia uma coisa que Valdeci amava mais que trair a esposa, era falar sobre os próprios sucessos profissionais. Está tudo encaminhado. Fechamos o salão do Hotel Nacional, já confirmamos os principais convidados, o buffet, a decoração. Vai ser o evento do ano em Ribeirão, Ju. Todo mundo vai estar lá. Empresários, políticos, imprensa. É minha grande chance. Sua grande chance. Ironicamente, seria também a minha. No dia seguinte, enquanto Valdeci estava na agência, fiz uma visita surpresa a Jaqueline, a ex-funcionária que tinha me alertado sobre o caso. O que descobri foi ainda pior do que imaginava. Não é só traição, dona Jurema. Jaqueline torcia as mãos nervosa. Tem coisa errada nos contratos da agência também. Ela me contou como Valdeci superfaturava projetos, como desviava verbas de clientes para contas paralelas, como prometia resultados que nunca entregava. Como usava sua habilidade de convencimento para enganar não só a mim, mas a todos ao seu redor. Por isso saí de lá. Não aguentava mais ser cúmplice. Mas tem gente que sabe e continua, entende? Por medo, por comodidade, sei lá. Foi nesse momento que meu plano começou a tomar forma de verdade. Não seria apenas sobre expor uma traição. Seria sobre desmascarar uma farsa completa, uma vida inteira construída sobre mentiras. Com a ajuda de Thalita, comecei a compilar todos os documentos que consegui encontrar. Extratos bancários, contratos da agência, e-mails impressos, fotos, testemunhos gravados. Jaqueline apresentou-me a outros ex-funcionários que confirmaram suas suspeitas. Seu Agenor continuou sua investigação, agora também focada nos aspectos financeiros. Tudo isso enquanto mantinha minha melhor atuação em casa. Interessada nos preparativos do evento, animada com a possibilidade de uma viagem a dois, carinhosa nas poucas noites em que Valdeci não inventava uma desculpa para chegar tarde. Uma semana antes do grande evento, Valdeci chegou em casa eufórico. Os investidores de São Paulo confirmaram presença, todos eles, e também o prefeito, e até aquele vereador, o Antunes, que sempre quis fechar com a gente. Ju, isso vai ser maior do que eu imaginava. Sentei ao lado dele no sofá, encarando aquele rosto que um dia foi meu porto seguro. Perguntei-me se algum dia ele realmente me amou, ou se eu fui apenas a primeira de suas vítimas, a mais duradoura de suas farsas. Estou tão orgulhosa, amor. Menti, com um sorriso que não alcançava meus olhos. E o que exatamente você vai apresentar nesse evento? Quero dizer, qual é o grande projeto? Ele hesitou por um segundo. Um milésimo de segundo que antes eu não teria notado. Agora, cada microexpressão dele era como um livro aberto para mim. Bem, ainda é confidencial, Ju. Envolve blockchain, inteligência artificial, coisas que revolucionarão o marketing digital no interior. Você não entenderia os detalhes técnicos. Ah, claro. Concordei, servindo mais vinho para nós dois. Muito complexo para uma simples professora de literatura, não é? Ele riu, sem perceber a ironia ácida nas minhas palavras. Exatamente. Mas não se preocupe, vai dar tudo certo. Em breve, seremos o casal mais invejado de Ribeirão Preto. Você vai ver. Foi naquela noite, enquanto ele dormia profundamente após 2 taças de vinho, que entrei em seu notebook. A senha era a mesma há anos. Valde Sucesso 2014, o ano em que abriu a agência. Para um homem que vivia de mentiras, ele era terrivelmente previsível em alguns aspectos. O que encontrei confirmou minhas suspeitas. Não havia projeto nenhum. Não havia contrato com investidores. Havia apenas um elaborado esquema de pirâmide, onde o dinheiro de novos clientes pagava dívidas antigas,
e onde promessas vazias sustentavam um castelo de cartas prestes a desabar. O evento seria, na verdade, uma grande captação de investimentos para um projeto fantasma. Valdeci pretendia levantar milhões com base em gráficos bonitos e palavras vazias. Salvei tudo em um pendrive. Cada contrato fraudulento, cada e-mail incriminador, cada prova da farsa. Na manhã seguinte, entreguei tudo a Thalita, que arregalou os olhos enquanto examinava o material. Jurema, isso não é só motivo para divórcio. É caso de polícia. Eu sabia. Por isso meu plano precisava ser perfeito. Não só para mim, mas para todas as pessoas que Valdeci havia enganado ao longo dos anos. 3 dias antes do evento, fiz um último movimento. Liguei para Liliane, a amante oficial. A conversa foi surpreendentemente civilizada. Ele te disse que eu estava louca, não foi? Que era paranoia minha, que eu estava inventando coisas? Silêncio do outro lado da linha. Depois um suspiro cansado. Sim, disse que vocês mal se falavam, que o casamento estava acabado há anos, que você... Bem, que você tinha problemas emocionais. E você acreditou. Eu quis acreditar. E contei a ela sobre as outras mulheres, sobre os desvios financeiros, sobre o falso projeto. Após o choque inicial, veio a raiva. E depois, inesperadamente, veio a solidariedade. O que você quer que eu faça? Por enquanto, nada. Apenas esteja no evento. E quando eu começar a falar, não me interrompa. Na véspera do grande dia, olhei para meu reflexo no espelho. Cabelos agora cortados na altura dos ombros, maquiagem que eu não usava há anos, um vestido verde esmeralda, a cor das pedras do colar que ele deu à amante. Não me reconheci por um instante. E depois, sorri. Era exatamente esse o ponto. Eu não era mais a mesma. Nunca mais seria. Na manhã do evento, enquanto Valdeci saía cedo para os últimos preparativos, recebi uma mensagem de Thalita. A advogada já estava posicionada, junto com um oficial de justiça e 2 investigadores da Polícia Federal. Jaqueline confirmou que estaria presente com outros ex-funcionários. Liliane mandou apenas um emoji de confirmação. O palco estava armado. A verdade finalmente viria à tona. E enquanto eu respirava fundo, preparando-me para o que seria a noite mais importante da minha vida, não pude deixar de pensar nas palavras da minha falecida avó Zuleide. Jurema, minha filha, mulher é como água. Pode parecer calma na superfície, mas quando decide fazer seu caminho, não há rocha que aguente. Era hora de mostrar a força da enchente que eu havia represado por tanto tempo. O Hotel Nacional era um dos mais luxuosos de Ribeirão Preto, com sua fachada imponente na Avenida Independência e seu salão de eventos com capacidade para 300 pessoas. Naquela noite, parecia que a cidade inteira estava lá. Empresários de terno e gravata, políticos locais em busca de visibilidade, jornalistas ávidos por uma boa história. O burburinho animado preenchia o ar, misturado ao som de taças tilintando e a música ambiente. Cheguei propositalmente atrasada. Queria fazer uma entrada, ser notada. Valdeci havia saído horas antes para supervisionar os últimos detalhes, deixando-me sozinha com meus pensamentos e meu plano meticulosamente traçado. Escolhi um vestido verde esmeralda justo, sapatos de salto que raramente usava, cabelos soltos e maquiagem impecável. Não me reconheci no espelho. E isso era exatamente o que eu queria. A antiga Jurema, a professora discreta, a esposa complacente, tinha ficado para trás junto com a última década da minha vida. Quando as portas do elevador se abriram no andar do evento, senti os olhares se voltarem para mim. Vi Valdeci do outro lado do salão, cercado por homens de terno, gesticulando animadamente. Nossos olhos se encontraram, e por um segundo, ele pareceu não me reconhecer. Depois, seus olhos se arregalaram em surpresa, e talvez admiração. Caminhei lentamente em sua direção, parando para cumprimentar conhecidos pelo caminho. Cada passo era calculado, cada sorriso ensaiado. Dentro de mim,
Um furacão se formava, mas na superfície eu era a calmaria personificada. Ju! Valdeci veio me encontrar, beijando-me no rosto. Você está... Uau! Diferente. Noite especial. Visual especial. Sorri, aceitando a taça de espumante que um garçom oferecia. Estou ansiosa para o seu grande momento. Vem, quero te apresentar a algumas pessoas. Ele colocou a mão em minha cintura, guiando-me pelo salão como se exibisse um troféu. Este é o Dr. Pacheco, da construtora Horizonte. E este é o secretário municipal de desenvolvimento, Dr. Nogueira. Senhores, minha esposa, Jurema. A famosa professora. Dr. Pacheco sorriu, apertando minha mão. Valdeci fala muito da senhora. Duvidei que Valdeci mencionasse minha existência além do estritamente necessário, mas sorri em resposta. Espero que coisas boas. As melhores. Valdeci apertou minha cintura, seu sorriso mais largo que o normal. Notei que ele já havia bebido mais do que o habitual. Nervoso, talvez. Jurema é professora de literatura no Instituto Federal, um gênio com as palavras. Não é, amor? Tenho meus momentos, respondi, procurando discretamente pelo rosto de Thalita na multidão. A advogada confirmou sua presença com um leve aceno, posicionada estrategicamente perto da entrada principal. Os minutos seguintes passaram em um borrão de apresentações e conversas superficiais. Valdeci estava no auge de sua performance, prometendo resultados impossíveis, falando sobre tecnologias que nem existiam, garantindo retornos financeiros absurdos. E todos acreditavam. Todos sorriam, fascinados por aquele homem que transpirava confiança e sucesso. Foi quando avistei Liliane entrando no salão. Usava um vestido preto simples, mas elegante, e parecia desconfortável. Nossos olhos se encontraram por um instante. Ela deu um aceno quase imperceptível. Jaqueline também estava lá, junto com 3 ex-funcionários que haviam concordado em testemunhar. Seu Agenor, o investigador, permanecia discreto num canto, como um bom profissional. Todos os peões estavam posicionados no tabuleiro. Às 9 em ponto, as luzes diminuíram e um jingle elaborado começou a tocar. Na tela gigante instalada no palco, o logo da agência de Valdeci apareceu, seguido de imagens bem produzidas de suas campanhas mais famosas. A plateia aplaudiu quando ele subiu ao palco, confiante e sorridente. Boa noite a todos! É com imensa satisfação que recebo cada um de vocês neste evento tão especial para mim, para minha equipe e para o futuro do marketing digital em nossa região. Seu discurso era ensaiado, cheio de jargões e promessas vazias. Falou sobre revolucionar o mercado, integrar tecnologias disruptivas, maximizar o retorno sobre investimento. A plateia ouvia atentamente, enquanto eu observava as expressões nos rostos ao meu redor. Esperança, ganância, admiração. Foi quando ele começou a detalhar o suposto projeto revolucionário que senti meu coração acelerar. Era a hora. E por isso, senhoras e senhores, tenho o prazer de anunciar o lançamento do Projeto Nexus, uma plataforma que integrará blockchain, inteligência artificial e Big Data para transformar completamente a forma como fazemos marketing. Com um investimento inicial de apenas R$ 5 milhões, garantimos retornos de até... Isso é mentira. Minha voz ecoou pelo salão. Não gritei, mas falei com clareza e firmeza suficientes para que todos ouvissem. Um silêncio absoluto caiu sobre o ambiente. Valdeci congelou no palco, o microfone ainda na mão, olhos arregalados de surpresa. Jurema, o que você está fazendo? Caminhei lentamente em direção ao palco, sentindo todos os olhares sobre mim. Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, Valdeci. Dizendo a verdade. Subi ao palco com calma, parei ao lado dele e pedi o microfone. Hesitante, ele me entregou, como se estivesse em transe. Boa noite a todos. Meu nome é Jurema Nascimento, esposa de Valdeci Rodrigues há quase 10 anos. Ou pelo menos,
era esposa. Até descobrir que meu marido não apenas mantém casos com múltiplas mulheres. Nesse momento, olhei diretamente para Liliane, que sustentou meu olhar com uma mistura de vergonha e determinação. Mas também vem operando um esquema fraudulento através de sua agência há anos. Murmúrios chocados percorreram a plateia. Valdeci tentou tomar o microfone de volta, mas eu o afastei com um gesto firme. Senhoras e senhores, não existe projeto Nexus. Não existe tecnologia revolucionária. O que existe é um esquema de pirâmide elaborado, onde o dinheiro de novos investidores paga dívidas antigas, enquanto meu marido desvia fundos para contas pessoais no exterior. Jurema, você enlouqueceu? Valdeci tentou sorrir, dirigindo-se à plateia. Minha esposa está passando por alguns problemas pessoais. Peço desculpas pelo inconveniente e... Tenho provas. Interrompi, minha voz mais forte agora. Tenho extratos bancários, contratos fraudulentos, depoimentos de ex-funcionários e até mesmo um relatório detalhado da Polícia Federal, que neste momento está pronta para agir. Como que por deixa, Thalita se aproximou do palco, acompanhada por 2 homens de terno que se identificaram como agentes federais. Jaqueline e os outros ex-funcionários também se aproximaram. Liliane permaneceu onde estava, mas seu olhar dizia tudo. Também tenho provas de como ele desviou dinheiro de nossa conta conjunta para financiar uma vida dupla. Ou melhor, tripla, considerando o número de amantes que descobri nas últimas semanas. Valdeci ficou pálido. Tentou falar, mas as palavras não saíam. Pela primeira vez em nossa vida juntos, ele estava sem resposta. Por anos, fui manipulada a acreditar que eu estava exagerando, que estava ficando paranoica quando notava sinais de traição. Fui gaslighted, um termo em inglês para quando alguém te faz duvidar da sua própria sanidade. Até aceitar que o problema era comigo, não com ele. Virei-me para encará-lo diretamente, ignorando a plateia, os murmúrios, os flashes das câmeras que começavam a registrar tudo. Você me chamou de louca quando mencionei o perfume diferente nas suas camisas. Você me chamou de paranoica quando questionei suas horas extras sempre com a mesma funcionária. Você fez minha família acreditar que eu precisava de ajuda psicológica, quando o único problema era sua incapacidade de ser fiel e honesto. Minha voz tremia, não de medo, mas de uma raiva contida por tempo demais. E o pior, Valdeci, é que você não traiu apenas a mim. Traiu todos neste salão com promessas vazias. Traiu seus funcionários, que acreditaram em sua visão. Traiu seus clientes, que confiaram seu dinheiro e suas marcas a você. Traiu-se a si mesmo, tornando-se o tipo de homem que, tenho certeza, você jurou nunca ser. Ele finalmente recuperou a voz, mas o que saiu foi apenas um sussurro rouco. Jurema, podemos conversar sobre isso em particular, por favor. Conversar em particular? Ri, sem humor. Como você conversava em particular com Liliane no motel da rodovia Anhanguera, todas as quartas-feiras? Ou como conversava com Renata, enquanto me dizia que estava em reuniões de negócios? Ou talvez como conversava com Paloma, usando dinheiro da nossa poupança para pagar jantares e presentes? A menção aos nomes fez com que vários convidados se virassem para Liliane, que agora tinha lágrimas nos olhos. Alguns começaram a se dirigir para a saída, enquanto outros sacavam celulares, documentando tudo. Não precisamos mais conversar, Valdeci. Os papéis do divórcio já estão prontos. E a julgar pela presença desses agentes federais, você terá muito a explicar nos próximos dias. Devolvi o microfone a ele, que o pegou com mãos trêmulas. Por um momento, nossos olhos se encontraram, e vi algo que nunca tinha visto antes. Medo. Medo genuíno nos olhos do homem que sempre parecia ter o controle de tudo. Senhoras e senhores, continuei, agora sem o microfone, mas em um tom que todos podiam ouvir. Sugiro que qualquer um que tenha investido dinheiro neste suposto projeto procure imediatamente assistência jurídica.
Minha advogada, doutora Thalita Ferreira, está aqui e pode orientá-lo sobre os próximos passos. Caminhei em direção à saída, sentindo um turbilhão de emoções. Alívio, tristeza, raiva, mas, acima de tudo, uma sensação avassaladora de libertação. Como se um peso que carregava há anos tivesse finalmente sido removido dos meus ombros. No saguão do hotel, Jaqueline me alcançou, junto com alguns ex-funcionários. A senhora foi incrível, ela disse, olhos brilhando. Nunca vi ninguém enfrentar ele assim. Obrigada por sua ajuda, Jaqueline. Não teria conseguido sem você. E agora? O que vai fazer? Perguntou um dos rapazes, um ex-designer da agência. Parei por um momento, percebendo que não havia planejado o depois. Todo o meu foco estava no confronto, na exposição, na verdade finalmente vindo à tona. Mas e agora? Para onde iria? O que faria da minha vida? Olhei para o céu estrelado de Ribeirão Preto pela porta giratória do hotel. Era uma noite clara, sem nuvens, as estrelas brilhando intensamente. Agora? Sorri, pela primeira vez em muito tempo sentindo-me realmente eu mesma. Agora eu vou viver. Enquanto caminhava para fora do hotel, ouvi o barulho de confusão vindo do salão. Vozes alteradas, talvez até mesmo uma discussão física. Não olhei para trás. Aquela parte da minha vida estava encerrada. O castelo de mentiras de Valdeci estava desmoronando, e eu não precisava estar lá para ver os escombros. No estacionamento, Thalita me esperava, chaves do carro na mão. E então, como se sente? Considerei a pergunta por um momento, procurando as palavras certas para descrever o redemoinho de emoções dentro de mim, como se tivesse acordado de um longo sonho ruim. Dolorida, confusa, mas viva. Finalmente viva. Entrei no carro e deixamos o hotel para trás, junto com uma década de mentiras e ilusões. Pela primeira vez em anos, eu respirava sem sentir um aperto no peito. Pela primeira vez, eu olhava para o futuro sem medo. Me perguntei o que minha avó Zuleide diria neste momento. Provavelmente algo como: agora sim você virou gente, menina. E pela primeira vez em muito tempo, eu concordaria com ela. 6 meses se passaram desde aquela noite no Hotel Nacional. A vida tem um jeito curioso de se reorganizar depois que uma bomba explode. Os estilhaços se acomodam, a poeira baixa, e de repente, você percebe que é possível construir algo novo sobre as ruínas. Mudei-me para um apartamento pequeno, mas aconchegante no bairro Jardim Sumaré. Não precisava de muito espaço, apenas o suficiente para meus livros, meu notebook e a paz que há tanto tempo eu procurava. As paredes eram brancas quando cheguei, uma tela em branco esperando para ser preenchida. Agora estão decoradas com quadros que sempre quis ter, fotos de lugares que pretendo conhecer e uma enorme estante que construí com a ajuda de Thalita numa tarde de sábado regada a vinho e risadas. As consequências para Valdeci foram exatamente como imaginávamos. 2 dias após o evento desastroso, a Polícia Federal bateu à porta da agência com um mandado de busca e apreensão. Encontraram documentos suficientes para indiciar não apenas ele, mas também 2 sócios minoritários que estavam envolvidos no esquema. Os jornais locais tiveram material para semanas de manchetes. Empresário de marketing preso por fraude milionária. Esquema de pirâmide desmascarado por esposa em evento de gala. Empresários de Ribeirão Preto perdem milhões em golpe. Liliane testemunhou contra ele, assim como Jaqueline e os outros ex-funcionários. Em troca de colaboração com a justiça, Liliane conseguiu imunidade e, pelo que soube, mudou-se para Florianópolis para recomeçar a vida. Mandou-me uma mensagem antes de partir. Só queria dizer que você me inspirou. Nunca pensei que teria coragem de enfrentar tudo isso. Obrigada por me mostrar que é possível recomeçar. Quanto ao divórcio, foi mais tranquilo do que esperava. Com as evidências de desvio de dinheiro e adultério documentadas, meu advogado não teve dificuldade em garantir uma divisão justa de bens.
incluindo a casa que decidimos vender. Preferi me desfazer daquele lugar cheio de memórias falsas. No Instituto Federal, os colegas e alunos foram surpreendentemente compreensivos. Alguns professores mais antigos me olhavam com aquela pena disfarçada, sussurrando pelos corredores. Mas a maioria me tratou com respeito renovado. Especialmente as alunas, que de repente começaram a me procurar para conversar não apenas sobre literatura, mas sobre autoestima, relacionamentos e como reconhecer os sinais de manipulação. Foi assim que nasceu o projeto Palavras que Libertam, um grupo de leitura e discussão sobre literatura escrita por mulheres, focado em obras que abordam temas como autonomia, identidade e superação. Começamos com 10 alunas numa sala improvisada nas tardes de quarta-feira. Agora somos mais de 50, incluindo professoras e funcionárias, e ganhamos uma sala própria no campus. Numa dessas tardes, enquanto discutíamos A Hora da Estrela de Clarice Lispector, Samira, aquela mesma aluna que havia me perguntado se eu estava bem meses atrás, fez um comentário que me marcou. Professora, a senhora lembra quando a gente estava estudando Dom Casmurro e eu falei que o Bentinho era paranoico vendo traição onde não tinha? Pois é. Acho que a literatura brasileira precisa de mais capítulos contando suas próprias histórias, e menos Bentinhos controlando a narrativa. Ah, aquilo acendeu algo em mim. Naquela mesma noite, abri meu notebook e comecei a escrever. Não um poema ou um conto, como nos velhos tempos, mas um livro inteiro. Minha história. Não a versão que Valdeci contava aos outros, não a versão que minha família queria acreditar, mas a verdade crua e honesta, com todas as suas complexidades. Escrevi como terapia, sem intenção de publicar. Mas quando Thalita leu os primeiros capítulos, insistiu que eu enviasse para uma editora independente de São Paulo, especializada em literatura feminina contemporânea. Para minha surpresa, eles responderam em menos de uma semana, interessados. Seu livro dá voz a milhares de mulheres que passaram pelo mesmo e nunca tiveram coragem de falar. Escreveu a editora em seu e-mail. É poderoso, honesto e, acima de tudo, esperançoso. Assinei o contrato na semana passada. O Sexto Sentido, Memórias de uma Mulher que se recusou a ser gaslighted, será lançado no próximo outono. Irônico que minha carreira literária, aquela que abandonei para apoiar os sonhos de Valdeci, tenha ressurgido justamente das cinzas do nosso casamento. Quanto a relacionamentos, ainda não estou pronta. Talvez nunca esteja para algo tão tradicional quanto o casamento novamente. Mas aprendi a apreciar minha própria companhia, a valorizar minhas intuições, a confiar em meus instintos. O sexto sentido que me alertou sobre Valdeci continua forte, agora mais afiado e respeitado. Recebi notícias de Valdeci apenas uma vez, através de seu advogado. Uma carta escrita da penitenciária onde aguarda julgamento, pedindo perdão, dizendo que me amava de verdade, que só se perdeu no caminho. Não respondi. Algumas pontes, quando queimadas, devem permanecer em cinzas. Minha mãe e minhas irmãs demoraram a entender minhas escolhas. Dona Neide ainda insiste que uma mulher precisa de um homem, especialmente agora que estou ficando velha. Mas até ela teve que admitir, depois de ver meu nome nos jornais e o respeito com que sou tratada na cidade, que talvez eu tenha feito a escolha certa. Você puxou a sua avó, ela disse recentemente durante um almoço de domingo. Zuleide também tinha esse gênio forte, essa teimosia. Mas no fundo, acho que ela ficaria orgulhosa. Hoje, sentada na varanda do meu apartamento, tomando chá de hortelã e corrigindo redações dos meus alunos do terceiro ano, permito-me um momento de contemplação. O sol se põe sobre Ribeirão Preto, pintando o céu de laranja e rosa. As mesmas cores que coloria quando eu era casada, na mesma cidade onde vivi por tanto tempo, e ainda assim, tudo parece diferente. Porque eu estou diferente. Não sou mais a mulher que duvidava de si mesma, que se diminuía para caber nas expectativas alheias, que aceitava mentiras por medo da solidão. Sou Jurema Nascimento, professora
escritora, mulher que encontrou sua voz depois de quase perdê-la. Meu celular vibra com uma mensagem de Thalita, convidando para um happy hour com outras amigas. Sorrio, respondendo que estarei lá em 1 hora. Termino de corrigir a última redação. Uma análise surpreendentemente madura sobre Vidas Secas de Graciliano Ramos. E me levanto para me arrumar. No espelho do banheiro, encaro meu reflexo. Os mesmos olhos castanhos de sempre, mas agora com um brilho diferente. Algumas rugas novas ao redor deles, marcas de experiências que não posso apagar, nem quero. Passo um batom vermelho, cor que nunca usei durante meu casamento porque Valdeci dizia que era chamativo demais para uma professora. Antes de sair, paro na estante para pegar meu exemplar de A Paixão segundo GH, que prometi emprestar para uma colega. Ao lado dele, em uma pequena moldura prateada, guardo a única lembrança material que mantive do meu casamento. Uma foto minha e de Valdeci, no dia do nosso noivado, há mais de 10 anos. Não por saudade ou nostalgia, mas como um lembrete. Um lembrete de que mesmo as certezas mais sólidas podem ser ilusões, e de que nunca mais deixarei que alguém me faça duvidar do que sei ser verdade. Olho para a jovem sorridente da foto e sussurro, como se pudesse me ouvir através do tempo. Você estava certa o tempo todo. Seu instinto nunca falhou. A falha foi não confiar nele. Guardo o livro na bolsa, tranco a porta do apartamento e desço as escadas em vez de esperar o elevador. Tenho energia de sobra hoje. Sinto-me leve, forte, completa. Não porque encontrei todas as respostas, mas porque finalmente aprendi a fazer as perguntas certas. A verdade é que a vida continua, com ou sem as pessoas que um dia achamos fundamentais. O mundo não para porque um casamento terminou, porque uma década foi perdida, porque um homem traiu. A vida, teimosa que é, insiste em oferecer novas chances, novos caminhos, novas histórias para contar. E eu, Jurema Nascimento, professora de literatura e futura escritora publicada, estou mais do que pronta para escrever os próximos capítulos da minha história. Com minhas próprias palavras, no meu próprio ritmo, seguindo apenas uma bússola em que agora confio plenamente, meu sexto sentido. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário. Suas reações são minha maior motivação para continuar compartilhando essas narrativas que falam diretamente ao coração de tantas mulheres brasileiras. Compartilhe também com aquela amiga que precisa acreditar em si mesma novamente. Juntas, somos mais fortes.